Boa noite, bem-vindos à Casa do Miradouro, em Viseu, no Centro Histórico de Viseu, casa do nosso polo arqueológico e, durante estes dias até domingo, também a Casa do Tinto no Branco, dos Encontros Literários Tinto no Branco. Tinto no Branco que é um festival que cruza dois grandes patrimónios, dois grandes prazeres também, os vinhos e os livros. E hoje apresentamos justamente um produto desse casamento, desse encontro dos vinhos, das vinhas e dos livros, através da apresentação desta obra inédita, que, aliás, se abrirmos o livro aqui na Casa do Mirador, ainda vem o cheiro à tinta da tipografia, acabadinho de chegar, a voz do Dão, o diálogo da uva e do vinho. E esta conversa, a que são muito bem-vindos, quem nos segue através das redes sociais e também do site Tinto no Branco. Quem nos segue terá, portanto, a oportunidade de, em primeira mão, conhecer esta obra pela voz, pelo pensamento e pela experiência dos seus próprios autores. Junta-se a esta conversa para falar da voz do Dão, Adriano Miranda e Nuno André Ferreira, fotojornalistas, e autores deste grande álbum fotográfico, desta grande viagem fotográfica, deste mergulho de corpo inteiro na região vitivinícola do Dão ao longo de praticamente um ano. Mas também Paulo Morgado, o designer responsável pela concepção deste projeto editorial, e também Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público e também quem tem a autoria, a responsabilidade do prefácio desta obra. Começaria por conversar com a Adriano Miranda e Nuno André Ferreira para tentar, de alguma forma, desmontar este título, A Voz do Dão. Estamos a falar da Voz do Dão e temos um livro de imagens. Habitualmente costuma-se dizer que quem se esforça por escutar não vê e quem se esforça por ver não escuta. Mas parece que o livro desmente isso. A Voz do Dão em imagens. Nuno e Adriano, de onde é que vem este título? E porquê este título? Este título, boa noite, este título vem de uma vontade muito grande que nós tivemos de dar voz a estas pessoas. Estas pessoas que muitas das vezes estão incógnitas. O objetivo era nós mostrarmos de alguma forma que estas pessoas aqui que produzem, que são elas que as grandes responsáveis pela produção do vinho de Dão, que muitas das vezes nós temos uma noção de que elas estão lá, mas nós não as vemos, que são elas que têm uma grande, para não dizer a maior responsabilidade de fazer o vinho de Dão aqui nesta região. E o nosso objetivo era fotografarmos estas pessoas, fazermos um retrato muito genuíno destas pessoas, que são elas que na prática dão voz, elas acabam por dar voz ao nosso livro, porque o nosso livro é só de imagens. Portanto, ele fala, elas falam através destas imagens, são estes retratos, são estas ações que nós, eu e o Adriano, tentámos pôr aqui no livro através destas imagens aqui, destas gentes que estão durante o ano ligadas ao vinho do Dão. Adriano, é possível, através destas imagens, ouvir os cantares, os pregões, os protestos, os gritos, as chamadas de atenção de quem trabalha nas vinhas e nas adegas da região do Dão? Sim. Qual foi esta viagem? Qual foi esta viagem? Que geografia é que tomaram? Que guião é que fizeram? Que descoberta é que realizaram para trazer esta voz do Dão em imagens? A fotografia não acaba impressa. Aliás, a primeira fotografia da daguerreotipos não foram feitos para termos algo impresso e não ser mais do que isso. A fotografia é uma coisa estática, mas tem os 5 sentidos, tem movimento, tem romance, tem pensamento, tem tudo o que nós quisermos. Ou seja, é quase como uma panela e nós pomos lá os ingredientes e cozinhamos o que queremos. E a voz do Dão é precisamente isso. Nós, ao abrirmos este livro, ao vermos estas imagens, podemos romancear sobre o que é o Dão, podemos sentir o cheiro, podemos sentir o esforço, podemos sentir o suor das pessoas que aqui trabalham, não sei, 7 ou 8 horas, podemos sentir a voz deles, as histórias deles, sentimos a tradição que é o Dão,
sentimos as novas tecnologias, que é o dão presente. Portanto, ao vermos este livro, cada um de nós podemos romancear o que é o dão. Agora, os caminhos que nós tomamos, que foram muito discutidos entre mim e o Nuno, aliás, foi o Nuno é o verdadeiro pai desta obra, porque o Nuno já andava com esta ideia há muito tempo. Portanto, é também o culpado. É isso? Ele é que é o culpado. Se tivermos que arranjar um culpado, Ele é que é o oferece. culpado. E o Nuno, quando me desafiou, eu torci um bocadinho o nariz, porque pensei, epá, não é a minha praia. Vinho, adegas, não é a minha praia. Mas o Nuno conseguiu dar uma volta, e conhecendo ele, acho que ele me conhece bem o suficiente, disse, não, Adriano, tem calma, não é as grandes adegas, é a malta que está lá a trabalhar. Eu assim, pronto, se é a malta que está lá a trabalhar, então eu alinho. E com isso, durante um ano, percorremos praticamente o território todo, sem rede, ou seja, sem um percurso definido. Eu vinha de Aveiro para Viseu, encontrámos num café, comíamos os nossos rissóis de camarão e bebíamos o nosso branco, a nossa vitamina, e partíamos à aventura aí pelo meio dessas quintas, pequenas ou grandes, tanto faz, não era isso que nos importava, íamos à procura das pessoas que estavam nelas a trabalhar. E o roteiro foi-se fazendo assim. Até que chegámos a um ponto, começámos a analisar o trabalho e achámos, epá, temos vindima a mais. Aliás, tínhamos fotografias repetidas a mais. Então começámos a pensar, o dão não é só a quinta, nem é só o vinho, nem é só a vinha. Há toda uma organização social e económica à volta do dão. Então fomos à procura, por exemplo, eu nunca tinha visto tantos tratores na minha vida como vi aqui no dão, fomos à procura das oficinas que consertam os tratores, fomos à procura da etnografia, fomos à procura do turismo, fomos à procura das tascas, das lojas que vendem os produtos associados à vindima. Portanto, não resumimos este trabalho só à quinta nem às vindimas, nem às parreiras, digamos assim, não é? À uva. Adriano e Nuno, uma dos produtos editoriais e dos projetos fotográficos que encharcaram durante muitos anos o mercado português e não só, tinha uma espécie de filtro estético e de filtro de marketing que escondia algumas das coisas que vocês aqui mostram de alguma forma, que fazia uma espécie de filtro de esteticização, ou seja, em que tudo era bonito. Eu acho que é o Manuel Carvalho que no seu prefácio diz que nem tudo é bonito aquilo que se vê do Dão. Porquê? Porque isso tem que ver com dar esta voz a este lado popular, realista, ou até que ponto é que há poesia nisso? Pode haver poesia, pode haver beleza em aspectos menos instagramáveis. É assim, eu curiosamente eu acho que o bonito é mesmo isso. Acho que está um bocado escondido, não sei se por opção ou não, mas temos uma ideia de querer mostrar muito aquela paisagem, como dizias, do instagramável. E eu curiosamente, eu acho que são estas imagens que vão desaparecendo, vão acabar por desaparecer com o tempo. Acho que a beleza está mesmo nelas. Percebo que de certa forma haja aqui se tente camuflar um bocadinho isto, porque se tente vender um produto, e julgo que muitas das vezes tenta-se vender uma elegância, no meu ponto de vista, que até é uma falsa elegância, porque eu vejo muito mais elegância nesta parte mais genuína, porque esta é que é a parte verdadeira. De facto, nós quando bebemos um copo de vinho, seja ele ou de garrafão ou de garrafa, é através das mãos destas pessoas, é através do suor destas pessoas. Eu acho que muitas das vezes estas pessoas ficam um bocado esquecidas, porque mesmo na questão do enoturismo, as pessoas quando fazem o enoturismo, muitas das vezes até se calhar vêm numa fase, ou quando vão fazer, agora muitas das quintas têm disponibilidade para dormidas e para turismo de habitação, e muitas das pessoas já não vêm numa fase onde podem apanhar isto. Ou então cria-se ali um ambiente que dê uma imagem daquilo que se faz, mas nunca é uma imagem muito real. Nós nunca nos podemos esquecer que foi uma coisa que nós fomos descobrindo. Existem muitos microprodutores e esses microprodutores todos juntos transformam esta região numa região que produz muito vinho, através das próprias adegas cooperativas, isto não estando aqui a deixar de fora as grandes quintas.
E esses microprodutores são estes microprodutores que também trazem aqui alguma genuinidade àquilo que é o trabalho e aquilo que é a produção do vinho nesta região. Eu acho que acaba por ser uma região muito diferente das outras regiões que temos no país, não sendo melhor ou sendo pior, mas muito diferente, por todos os motivos, orografia, mas até mesmo estas pessoas, elas transmitem uma coisa que eu percebi sempre foi que existe muito amor no trabalho que elas fazem. Isto é um trabalho duro, eu acredito até que muitos deles não ganhem nada com aquilo que produzem, fazem no mesmo com muito amor. E isso foi uma das coisas que eu acho que está muito visível nos retratos do Adriano e muitas fotografias que estão aqui, que nota-se que existe aqui um sentimento, transparece um sentimento muito, muito forte. As pessoas produzem, eu lembro-me até de uma história de um dia estava com uma pessoa a quem nós temos que agradecer muito, que anda sempre connosco, que é o Hugo Esteves, e alguém lhe liga para pedir ajuda, porque o vinho não estava a fermentar. E eu, curiosamente, fui com ele e pensei, bem, o homem está preocupado, mas ele só tem aqui para aí 200 ou 300 litros, ele não vai ter grande prejuízo. Mas eram uns 200 ou 300 litros dele, e ele tinha as lágrimas nos olhos porque a fermentação estava atrasada. E quando o Hugo, na altura, disse, pá, tenha calma que está aqui uma solução, é só fazer isto assim. E de repente, olha, você já está a ouvir a alegria do homem a ver o vinho a começar a fermentar, aquilo diz tudo. Adriano, para conquistar ou para resgatar esta verdade nas imagens é preciso tempo. Ou seja, não é chegar e bater umas imagens, não é chegar e procurar o ângulo catchy e o ângulo sexy. É preciso tempo e passar tempo e fazer parte. Qual foi a tua experiência? É preciso tempo, mas há uma coisa que eu e o Nuno temos em comum. É que tanto ele como eu somos fotojornalistas. E não há melhor tarimba para um fotojornalista que seja fotojornalista de um jornal diário. Isso faz diferença, é isso? Toda a diferença. Hoje Mas em é dia, no pragmatismo? É na rapidez, no pragmatismo, do que chegares à situação e analisares o que se passa à tua volta e decidires logo. Aliás, eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar sem corda bamba, sem regra, porque eu não interfiro em nada do que acontece. Por exemplo, até às vezes há colegas meus, agora são à parte, chateiam-se por haver os microfones da RTP, da SIC, da Antena 1, e uns são vermelhos, outros são amarelos, outros são azuis, chateiam-se. Isso faz parte do filme. E é preciso saber tirar partido dos microfones. Portanto, eu não interfiro mesmo em nada. E aqui a minha abordagem, e penso que do Nuno também, foi um bocado uma abordagem fotojornalística, apesar de que nós não estamos a fazer fotojornalismo, estamos a fazer documentalismo. Roçam-se, os termos roçam-se um no outro, mas é quase a mesma coisa, mas não é bem. Mas era chegarmos ao terreno, a primeira coisa que fazemos é falar com as pessoas, temos de ser educados, não é? E explicar o que é que estamos a fazer, porque não é normal andarem dois jovens, salvo seja, mas andarem sequestrar imagens de pessoas. No meio das vindimas ou num lagar de máquina fotográfica ao peito, não é? Temos de explicar quem somos e qual é o nosso propósito. E depois conversar com as pessoas. E no meu caso, em que a maior parte foram retratos, portanto eu tinha que pedir às pessoas para pousarem para mim, sem cenários, sem iluminação, sem nada, só com uma máquina fotográfica e olhar e dizer, olha, é naquele sítio que eu quero. É no meio do milho, é ao pé da oliveira, é com a tesoura, olho para a direita, olho para a esquerda, e a partir daquele momento em que as pessoas dizem que sim, eu transformo aquelas pessoas, se elas têm noção, num modelo. E eu é que digo como é que quero que a pessoa se coloque e onde é que ela se coloca. E ela alinha perfeitamente no que eu peço, uns com mais jeito, outros com menos jeito, uns mais tímidos, outros menos tímidos, mas as pessoas fazem isso. Portanto, o trabalho, o que aqui está, foi feito durante um ano, coisa que infelizmente nos jornais é quase impossível, ou todo impossível fazer projetos longos, não é? De um ano. Muitas vezes são feitos em 10 minutos, num minuto, ou numa hora, ou num dia. Quando são 2 dias até já é demais. Mas... O diretor não deixa. O diretor não deixa, não. Mas nós andávamos no terreno e tínhamos que nos chafar. Pronto. E a nossa regra de ouro era, cada um depois ia para a sua casa e era tratar logo as imagens e isso foi um ponto de honra, mandávamos sempre um ao outro. E analisávamos, eu criticava as fotos do Nuno. Já vamos falar desta cumplicidade. Antes de mais, vamos cometer aqui uma maldade com o Manuel Carvalho. Vamos fazer aqui um brinde, mas ao Manuel também. Manuel, não sei se tens um Perdigão Rosé 2018 em tua casa. Se não tens, olha, é um vinho absolutamente imperdível, feito de uvas tintas.
Touriga Nacional, Jean, Tinta Roriz e Alfrocheiro, uma casta bem distintiva do Dão, produzido pelas mãos sabedoras do José Perdigão e da Mafalda Perdigão, um rosé Perdigão de 2018 absolutamente imperdível, produzido em agricultura biológica e, portanto, uma das grandes propostas, aliás, para este inverno vinheteiro. E, portanto, Manuel, a ti, Obrigado. vou já consumir. A vingança serve-se fria, como se costuma dizer, não é? Nós guardamos de uma garrafa. Nós vamos usar de amor cristão contigo e vamos guardar uma garrafa. Exatamente. Manuel, o mercado nos anos 90, nos anos 0, encharcou, digamos assim, o mercado editorial encharcou-nos com publicações fotográficas de regiões vinheteiras, sobretudo em Portugal do Douro e do Alentejo, das nossas grandes regiões vinheteiras cinematográficas, muitos jornalistas, ou muitos fotógrafos, grandes produções. Tu que viste este livro de alguma forma nascer ou acontecer, o que é que ele traz de novo, além dessa ganga toda que nós já conhecemos durante décadas e de que o mercado está cheio? O que é que, do teu ponto de vista, tu destacarias deste trabalho do Adriano Miranda e do Nuno André Ferreira, que está ainda não disponível nas livrarias, mas que chegará ainda antes do Natal e, portanto, reservem as vossas compras para... O que é que este livro traz de novo ao Dão e também àquilo que nós conhecemos sobre fotografia em territórios vinheteiros, do teu ponto de vista? E obrigado por ter juntado esta conversa. Nada, é um prazer. Bom, do ponto de vista de novidade, se quiseres colocar as questões nesses termos, o livro não traz absolutamente nada de novo e isso é o melhor elogio que nós lhe podemos dar. Porquê? Porque quer dizer que o livro foi capaz de perceber aquilo que é autêntico, aquilo que é profundo, aquilo que é imutável, aquilo que é diverso mesmo dentro da singularidade da própria região e é capaz, portanto, de olhar para todos esses detalhes, para todas essas diferenças de paisagem, todas essas diferenças de cultura, de orografia, da serra para as zonas do mais baixo, do Santar para o Monte Muro, enfim, todas essas diferenças que existem na região foram devidamente captadas pelos fotógrafos que tiveram aqui aquilo que é uma atitude que é a mais nobre que se pode ter, principalmente vindo até de pessoas que têm a especialidade deles, que é são o caso de fotojornalistas. Portanto, eles foram capazes de, pura e simplesmente, de nos trazer de uma forma nua e crua aquilo que é a realidade da região. E fizeram-no dessa forma, e isso é um elogio que nós temos que fazer, e ao fazê-lo, portanto, eles acabam por nos mostrar uma região que, para a maior parte das pessoas, para a maior parte dos portugueses, é completamente desconhecida. As pessoas, ao contrário daquilo que existe, por exemplo, no Douro, o que se conhece sobre Douro, que nos últimos 300 anos publicaram-se milhares de livros, nos últimos 30, 40 anos já há dezenas de livros com fotografias ou de texto, do Alentejo um pouco menos, mas também, ou até dos próprios vinhos verdes. O Dão é uma região, é uma espécie de diamante que ainda está por lapidar. E aquilo que este livro nos mostra é precisamente dar-nos a conhecer diferentes facetas daquilo que é uma realidade muito profunda. O Dão faz o vinho que faz, é sem dúvida das nossas regiões mais extraordinárias, não apenas porque tem condições naturais, mas porque tem sobre si próprio uma patina, uma densidade cultural que é devidamente interpretada pelos homens, pelas pessoas mais simples das aldeias, as tais que fazem os 200 litros de vinho em cada vindima, como fizeram os seus pais e os seus avós, ou até as novas empresas, os novos anólogos que já estudaram na universidade, já sabem de microbiologia, já sabem que têm questões sobre genética. Todo esse envolvimento cultural é que faz aquilo que é o Dão numa fase muito acentuada de transição numa marca talvez excessivamente rural para uma marca mais moderna e mais cosmopolita. E, portanto, aquilo que os nossos dois fotógrafos fizeram, portanto, foi chegar, ter os olhos abertos da curiosidade e ter a cabeça aberta da honestidade intelectual e dizer-nos assim, aquilo que nós queremos trazer para a realidade e para o conhecimento das pessoas é aquilo que de facto faz a essência desta região. E isto é muito curioso, portanto, de facto o título que eu dei ao prefácio é O Dão Sem Filtros, porque vale a pena, eu quando estava a ver quando folhei pela primeira vez este livro,
Eu lembrei-me de um trabalho que o Público editou há uns anos atrás. Aliás, o Adriano foi o editor de fotografia, que era, portanto, fotografias feitas nos anos 30, portanto, na altura do tempo da Segunda Guerra Mundial, por uma casa de fotógrafos de fotografia celebérrima na altura, ainda hoje, que é a Casa de Domingos Alvão. E é muito curioso nós vermos, portanto, qual era a atitude dessa equipa de fotógrafos nos anos 30, que, portanto, era sobre fotografar o Dão, os Verdes e o Douro, e a atitude que estes dois fotógrafos têm atualmente. Enquanto que nos anos 30, a equipa do Domingos Alvão, a prioridade era a propaganda, era esquecer aquilo que fossem as marcas das rugas do trabalho, da sujidade da terra, da dureza do clima, enfim, criarem um cenário completamente produzido, romântico, completamente branqueado. Neste caso aqui é uma atitude completamente ao contrário, portanto, e muito sinceramente, eu acho que, independentemente da extraordinária qualidade das fotografias que estamos aí, temos muitas e muito boas fotografias, eu, muito sinceramente, não posso deixar de sublinhar até à exaustão este facto, esta questão fundamental do trabalho destes dois nossos companheiros, que é de facto de quererem ser completamente honestos e de não terem qualquer tipo de veleidade, de manipular a realidade para criar qualquer coisa de superficial, acessório ou inventado. Não. O Dão é bom, e aliás, como dizia, é bom e é bonito exatamente por ser assim. Achas que, portanto, este dão olhado ao espelho pode ser um bom marketing, um marketing maduro, um marketing mais... Sem dúvida. Jorge, vamos lá ver o que é que nós procuramos num vinho atualmente. O que é que faz com que, por exemplo, os consumidores andem agora até numa atitude um pouco extremada à procura dos vinhos naturais, à procura dos vinhos de ânfora, usando técnicas de vinificação da época dos romanos. As pessoas querem coisas autênticas. As pessoas querem vinhos que sejam, de facto, a expressão de uma cultura, de uma comunidade e de uma natureza. Querer, portanto, limpar, depurar, decantar uma região daquilo que são os seus elementos absolutamente cruciais da atitude cultural é empobrecê-la, porque todas as pessoas que conhecem minimamente o Dão sabem que o Dão conseguiu proteger de uma forma completamente misteriosa uma das castas mais brancas, mais extraordinárias do país, que há 20 anos atrás começava-se a falar dela, que é encruzado. Isto, portanto, a forma de a proteger ao longo de geração atrás de geração é claramente um saber rural. A forma de proteger a touriga nacional, tanto que sofreu muito na época da filoxera, mas mesmo assim foi-se mantendo nas vinhas dos pequenos produtores, é claramente um saber empírico que está profundamente ancorado naquilo que é o espectro da cultura rural. Proteger a uva-cão, haver vinhas que são centenárias, que continuam a ser cultivadas, passando de pais para filhos. Isso que é essa riqueza dessas pessoas, dessa cultura, que faz com que o Dão tenha à sua disponibilidade esse património genético, esse património de saberes, esse inventário de conhecimentos, que torna, sem dúvida, o vinho muito mais autêntico, muito diferente de todos os outros e, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, também um vinho muito melhor. Manuel, já voltamos à conversa contigo. Entretanto, vamos aqui conversar com, não sei se é pai, se é mãe, Paulo, em que pele é que te sentes melhor? Se já ouvimos falar que o Nuno era o pai, se tu és a mãe. Paulo, já não é a primeira vez que trabalhas com o Adriano Miranda e com o Nuno André Ferreira. Aliás, esta cumplicidade artística forjou-se em Viseu entre os três, a propósito de uma experiência bem dramática e até um pouco traumática, ou bastante traumática, do decorrer dos incêndios trágicos de 2017. Mas já aí vamos. Paulo, tu para uma... desculpa a frontalidade, mas tu para um álbum de fotografias escolheste uma capa sem qualquer fotografia. Explica-me se isto faz algum sentido, ou porquê. É uma espécie de sedução, ou seja, um jogo erótico de que não revela tudo ao início. Fala-nos um bocadinho sobre este projeto, mas também a partir desta capa maravilhosa que
concebeste como diretor de arte deste projeto? É uma pergunta complicada e esta pergunta podia ser respondida por um de nós os três. Queres culpar outra vez o Nuno André Não, Ferreira? não culpa, aliás, porque ele é efetivamente o pai deste projeto e teve a capacidade de ter a ideia e de voltar a juntar uma equipa que funcionou bem. E é enquanto equipa que este projeto aparece desta forma. E eu costumo dizer que trabalhar com fotógrafos é desafiante. Trabalhar com fotojornalistas ainda é mais desafiante. É pior. Porque na lógica que o Adriano estava a contar há pouco, desta forma de observar e de captar e de estudar o lugar e a pessoa para captar o momento, o fotojornalista tem uma capacidade incrível de criar narrativas individualmente. Ou seja, cada imagem tem história. E eu tenho a felicidade, e o livro é resultado disso, de entrar neste projeto desde o início. Ou seja, eles são os autores das fotografias e eu estava aqui, bem, como diretor de arte, desde o início a dar os meus inputs. Isto é um trabalho de equipa, cada um de nós ia comentando todo o avanço do trabalho. Eles partilhavam imagens, de vez em quando enviavam para mim: Paulo, isto dá, isto não dá, o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, como não vamos. E esta parte de cumplicidade e de trabalho em equipa deu-nos este belo exemplar. Mas esta é a parte romântica do trabalho, porque depois vem a parte chata e complicada, que eu era aquele que, em várias reuniões que tivemos, e tivemos bastantes, que chegava e dizia: atenção, meus amigos, agora está na hora das matemáticas. Temos que cortar. E vamos cortar. Nós temos que cortar Portanto, imagens. pode haver depois um projeto do non-published, é isso? Pode haver um projeto daquilo que ficou no baú, na gaveta. Que dava para 2 volumes, o que não foi publicado. Nesta partilha de opiniões, e reforço que isto é um trabalho de equipa, nesta partilha de opiniões nós íamos percebendo, à medida que o projeto ia decorrendo, que, tal como o Adriano disse há pouco, há muita vindima, vamos fazer outras coisas. Depois quando juntámos as imagens a primeira vez, e nós até temos a nossa piada para isso é fazer casamentos, nós juntamos imagens, casamos imagens. Uma reunião que aconteceu em casa do Adriano, nós tínhamos um chão desta dimensão, cheia de imagens deste tamanho. E nós começámos a perceber que individualmente elas funcionam, mas nós temos que criar um objeto que funcione como um todo. E a narrativa começa a ser outra e começa a ganhar corpo. E nós começámos a perceber que esta não precisa de estar, esta precisa, esta tem que ter destaque, esta não tem. E fizemos uma primeira versão que tinha, diria, quase o dobro das imagens que estão neste livro. E eu volto a fazer as minhas matemáticas e digo: amigos, vamos cortar mais imagens. E continuamos. Isto dói no coração, aos autores isto dói no coração, sobretudo ao Nuno, que dizia: não cortem essa imagem, não tirem essa imagem. Eles não estão com um aspecto muito sofrido, não é? É a máscara de tapa. E fomos construindo em conjunto este exemplar. O facto de não ter imagem no livro, eu e a minha equipa, nós quando desenvolvemos um projeto destes, isto para mim não é um livro, é um objeto. E um objeto é uma peça que tem que ser manuseada, tem que ser observada, tem que ser vivida em toda a sua plenitude, seja ela sensorial, seja ela... O livro para mim não é só para ler ou para ver. E achámos Ele deve ser que desejado, é isso? deve ser desejado e deve ser sentido. E achámos que colocar uma imagem neste projeto específico, e eu tenho vários livros, inclusivamente com o Nuno e com o Adriano, em que a capa tem uma imagem. Aqui não ia ser problemático porque ou era uma imagem do Nuno ou era uma imagem do Adriano. Quando são 8, 10, 15, 20 autores, já pode ser mais complicado. Só que achámos que este trabalho não devia demonstrar à partida, não devia revelar na capa aquilo que é no seu interior. E passar este lado, diria, mais mágico, ou seja, nós daqui quase que conseguimos, com algum detalhe, recriar aqui uma espécie de um rótulo gigante de uma garrafa e fazer com isso, lá está, um objeto que seja desejável. Muito bem. Adriano e Nuno, a vossa amizade foi forjada em final de 2017. Tínhamos passado pelo trauma dos incêndios que devastaram a região de Viseu e que deixaram também um lastro de morte
na região. Essa amizade, de alguma forma, virou uma cumplicidade também artística e de trabalho. O que eu vos pergunto é, enfim, migraram de território simbólico também, já que ouvi o Nuno falar de felicidade e de pessoas felizes, mas o que é que restou da região de Viseu ou da região do Dão que conheceram em 2017 no trabalho que fizeram em 2020? Ou seja, o que é que encontraram de continuidades entre a experiência de campo, de terreno, também durante um ano, praticamente durante um ano, entre outubro e agosto de 2017, 2018 e agora 2019, 2020, o que é que encontraram ainda desse Dão ou dessa Viseu, de alguma forma, sofridas no território e nas pessoas que ainda é a mesma região ou é uma realidade radicalmente outra? Bem, desculpem, esqueço-me da máscara. Eu conheci o Nuno, já conheci o Nuno antes do Dever de Memória, não é? Mas conheci o Nuno de vir cá pelo público a Viseu e encontrarmos, e sempre, por acaso, sempre simpatizei com o Nuno porque ele falava, pelo menos cumprimentava e dava para trocarmos algumas ideias e também alguns encontrões, quando vinha cá algum ministro, também lhe dei alguns encontrões e ele também me deu alguns encontrões a mim. E depois tive a agradável surpresa de saber que o Dever de Memória ia ser feito a duas mãos e com o Nuno. E claro, a nossa amizade estreitou-se a partir daí, e quando o projeto de Dever de Memória acabou, senti imensas saudades dos inúmeros telefonemas que ele faz por dia. Foi assim um desmame de telefonemas. E depois apareceu este projeto A Voz do Dão. É lógico que a carga emocional, tanto minha como do Nuno, porque fomos dos dois fotógrafos que acompanhámos à séria os incêndios, tanto os primeiros de Pedrógão como depois os de 15 de outubro, a carga emocional é completamente diferente do que fazer este livro, não é? Tanto eu como ele tínhamos feito os incêndios. Mas há uma verdade comum do ponto de vista da atitude, do ponto de vista da vontade, daquilo que hoje se chama de resiliência. Isto sente-se... Da nossa parte, dos dois há. Portanto, nós encaramos tanto o Dever de Memória como este como um trabalho altamente profissional. Sim, eu estou a dizer relativamente à população, às gentes que encontraram, ao território que a população, tinhas na altura, tinhas na época, uma população muito mais deprimida, como é óbvio, não é? Hoje em dia, mas muito resiliente. Hoje em dia, o que nós encontramos, e este livro é bem demonstrativo disso, é uma alegria. Digamos que é quase a alegria no trabalho. Ou seja, o vinho e a cultura do vinho são uma espécie de ambiente celebratório, é de celebração há um contraste com essa experiência anterior. Bem, eu acho que o vinho, se calhar, foi uma das coisas que até ajudou as pessoas a ultrapassar muitas dessas coisas mais de 2017. Já a Bíblia diz, o vinho alegra o coração do homem, não é? Atenção. E, curiosamente, para fazermos aqui uma ligação entre estes 3 anos, na altura houve algumas vinhas que arderam. E eu, curiosamente, não encontrei muitas vinhas por recuperar. Eu fiquei com a sensação, que é a sensação que tenho no fim deste trabalho, que as pessoas dedicam-se muito a este trabalho. Eu digo uma causa porque eles têm, poderei chamar uma causa que é, eles querem fazer o vinho. Fazer vinho dá um alento a estas pessoas tremendo, estas pessoas vivem para isto. E eu, curiosamente, houve até numa das quintas onde tive, sei que eles perderam vários hectares nos incêndios de 2017, mas eu, curiosamente, voltei a essa quinta a ser reconstruída numa outra zona, e já a produzir vinho. Portanto, os produtores de vinho nesta zona, acho que eles, a força de vontade deles, desse ano 2017 para cá, manteve sempre, a energia deles mantém-se. Aqui quer-se fazer vinho, quer-se fazer bom vinho, e para se fazer bom vinho é preciso ter muita vontade. E eles aqui têm muita vontade de fazer bom vinho e faz muito bom vinho. Vou-vos deixar a pensar numa pergunta que nos chega do Júlio Cabral, que diz que gostaria de perguntar a ambos, tendo em conta que o verdadeiro património histórico está no interior, se têm em mente futuramente fazer algum projeto no âmbito das gentes da terra, tradições, costumes culturais em Viseu, na sua evolução, o que se perdeu, o que se ganhou ao longo dos últimos anos. Portanto, já está aqui um pretexto para continuarem a trabalhar. Manuel,
O Aquilino dizia, Manuel Carvalho, o Aquilino dizia que o pior dos crimes é produzir mau vinho, engarrafá-lo e oferecê-lo aos amigos. Parece que, enfim, pelo elogio que fizeste rasgadíssimo ao Dão, parece que essa página de fazer maus vinhos, engarrafá-lo e vendê-lo já é história, já foi virada, essa página foi virada. Esta é a hora do Dão, este é o momento do Dão, da afirmação das suas plenitudes, da plenitude das suas potencialidades, da sua identidade, do seu caráter distintivo. O que é que tu sentes? É a hora do Dão, mas não podemos querer que ver, tanto nessa expressão, hora, uma quantificação precisa de 60 minutos, ou de um ano, ou de 2 anos, porque já se diz há seguramente 20 anos que é a hora do Dão. E é verdade, continua a ser a hora do Dão. Se nós virmos aquilo que a região evoluiu nos últimos, enfim, a partir do final dos anos 80 até agora, nós encontramos imensos sinais de que a região caminhou no bom sentido. Foi capaz de principalmente de se salvar ao deslumbramento novo rico que levou algumas regiões do país, de um momento para o outro, a dizer assim, não, a partir de agora tudo aquilo que eram os saberes tradicionais vão para o caixote do lixo da história, porque nós queremos fazer como se faz lá fora. Portanto, isso aconteceu, por exemplo, no Douro, com aquela ideia completamente disparatada de acabar com a mistura de 30, 40, 50 castas nas vinhas tradicionais e querer fazer um pouco como se faz em Bordeaux com três únicas castas, naquele caso eram 5. Portanto, o Dão, apesar de tudo, conseguiu salvar-se a muitos desses erros. E sim, deu passos muito, muito importantes, a qualidade dos vinhos cresceu imenso, redescobriu e reinventou uma casta, conseguiu afirmar a sua casta porta-bandeira, que é, por sinal, a porta-bandeira das castas portuguesas, que é a Touriga Nacional. Agora, poderia ter andado muito mais depressa, poderia ter ido muito mais além. E se nós perguntarmos porquê é que não anda, porquê é que não vai muito mais além, porque, enfim, aquilo que é uma das suas riquezas é também uma das suas limitações, ou seja, que é a sua estrutura empresarial. Ao contrário, por exemplo, daquilo que acontece no Alentejo, em que houve capitais de grandes famílias, de grandes sociedades que investiram num mundo novo no Alentejo, ou ao contrário do que aconteceu no Douro, que tinha todo o património das empresas e, enfim, e o património de conhecimento técnico acumulado ao longo de séculos, que de um momento para o outro, numa fase de modernização, pôde ser mobilizado e aplicado na região. O Dão não tinha esses recursos. Mas está a tê-los, está a ser capaz de atrair enólogos de outras regiões, sejam eles jovens, ou sejam já pessoas, empresas com outro tipo de recursos. Algumas empresas que estão a emigrar do Douro, nomeadamente porque querem fazer vinhos no Dão. E sim, portanto, eu acho que no panorama geral, esta é seguramente mais hora do Dão do que o que era há 5 ou 10 anos atrás, embora lá está, nós sabemos que a hora do Dão está a acontecer há 20 anos ou 30 anos esta parte. Se nós nos recordarmos o que era o cenário médio daquilo que era o vinho do Dão em 1990, 1995, ou seja, por essa altura, quando eu comecei a interessar pelas coisas do vinho, a fazer as minhas primeiras provas, a estudar, a aprender a conhecer as regiões, etc, etc. E se nós virmos o que era o Dão nessa altura, e se virmos o que é o Dão hoje, não tem rigorosamente nada a ver. Nessa altura, Jorge, havia de facto vinhos muito maus, mal feitos, com defeitos, com azedos, em alguns casos. Portanto, isso hoje é uma coisa completamente impossível, e seja ao nível das cooperativas, seja ao nível dos jovens enólogos, seja até daquelas pequenas empresas que têm por base heranças e saberes familiares tradicionais, aquilo que o Dão hoje está a fazer ombreia seguramente com aquilo que se faz melhor no país, e eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, aliás, ninguém tem dúvidas absolutamente nenhumas que, do ponto de vista de potencial, seja ao nível dos vinhos tintos, seja ao nível dos vinhos brancos, o Dão é uma região que não tem absolutamente nada a perder em comparação com as outras regiões mais prestigiadas do país.
Manuel, muito frequentemente se põe justamente, se faz essa comparação entre aquele que é o território cinematográfico, por vezes, de grandes catedrais das grandes regiões vinheteiras portuguesas, depois com as regiões de quase de minifúndio, as regiões mais pequenas. Colocava-te agora uma questão sobre o tema, o tópico do enoturismo, aliás, já referenciado aqui pelo Nuno. Tu achas que há caminho e há condições de possibilidade para um destino enoturístico no Dão a partir de pequenas capelas e não de grandes catedrais, a partir de curtas metragens e não de longas metragens? E já volto a ti, deixo-te a pensar nisso. E, entretanto, pergunto ao Paulo. Paulo, falávamos de marketing há pouco. A Gráficos Associados faz inúmeros projetos de norte a sul do país, em diferentes áreas. Paulo, o que te pergunto é: há hoje uma sensibilidade da parte dos decisores, sejam eles privados, sejam eles públicos, para projetos com esta marca, com este caráter autêntico, mais humano do que institucional, mais destituído de filtros? Há esta maturidade, esta sensibilidade, ou estamos ainda a meio caminho? Qual é a tua leitura de também empresário que és e de promotor que és? Eu não posso dizer que estamos a meio caminho. Há essa sensibilidade. Nem todas as pessoas acreditam nisto de forma prática, ou seja, de materializar projetos que tenham esta vertente. Mas começamos a perceber que cada vez mais as pessoas entendem que os territórios têm que ser mostrados genuinamente e começamos a ter abertura para desenvolver mais projetos deste tipo, sejam fotográficos, que é o caso, seja de promoção de produtos específicos. Já começamos a ter alguma abertura para esse mercado e para essa clareza de perceber que os territórios existem, os territórios têm que ser mostrados, as pessoas não os conhecem, temos que o mostrar às pessoas, temos que dar a conhecer, temos que trazer público a todo o território. Mas não impondo necessariamente um guião, não impondo necessariamente um filtro instagramável. Adriano e Nuno, quero uma resposta para o Júlio e saber quando é que a Voz do Dão chega às livrarias e a que preço é que o poderemos ter. Às livrarias vai chegar muito em breve. Julgo que... Estás a olhar para mim tentar a resposta. Não, eu julgo que nos próximos dias podemos anunciar... Estará a tempo de Natal, é isso? Muito a tempo do Natal, para as gente. E a que preço é que será possível comprar a Voz do Dão? Na casa dos 30 euros. Muito bem. Adriano, há virtualidades nesta proposta do Júlio? Ficaste seduzido, conquistado, ou renovadamente conquistado para Viseu? Eu posso dizer ao Júlio que pode contar comigo. O Júlio que trata dos patrocinadores ou dos parceiros. Júlio, então, contamos consigo para arranjar uns patrocinadores e uns parceiros para essa viagem pela etnografia de Viseu. Vamos fechar, portanto, quero-vos perguntar o que é que recomendariam, ou qual era o argumento de venda, o Unique Selling Proposition para a Voz do Dão. Entretanto, vou voltar ao Manuel para perguntar: Manuel, há condições de possibilidade, há um caminho a fazer para uma região de pequenas capelas que não tenha grandes mosteiros, grandes catedrais para o enoturismo? Qual é o teu sentimento, a tua percepção? Há seguramente. Agora, portanto, nós temos que saber como é que se conta a história das pequenas capelas, porque, enfim, muitas vezes as pequenas capelas podem ter histórias bastante mais interessantes, não digo que sejam mais interessantes que as grandes catedrais, porque, enfim, pela sua imponência, pela monumentalidade, são, por norma, incomparáveis. Mas as grandes catedrais, normalmente, as pessoas já as conhecem todas. Agora, as pequenas capelas, se calhar, portanto, há aí pequenos prazeres e pequenos mistérios que aí sim vale a pena descobrir. Claro que o Dão tem, pela sua diversidade de paisagens, pela sua diversidade de vinhas, pela sua diversidade de culturas, tem imensas coisas para se mostrar. Tem a Serra da Estrela, tem o próprio Rio Dão, tem o Mondego e tem Viseu. Porque, enfim, se não, acreditar, portanto, que se não houver um esqueleto, digamos assim, que de alguma forma possa configurar rotas do turismo ou do enoturismo com outro tipo de experiências que têm a ver mais com a vida urbana, com qualquer coisa que seja absolutamente singular,
enfim, as coisas não são muito mais difíceis de executar. Agora, combinando aquilo que é o lado rural, o lado natural, com Viseu, com a Serra da Estrela, com os rios e com a extraordinária diversidade de histórias que se podem contar em torno dos vinhos do Dão, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que a possibilidade de o enoturismo crescer é muito grande. Manuel, muito obrigado por teres participado desta Obrigado. conversa. Vamos enviar-te uma garrafa do José e da Mafalda Perdigão, do Perdigão Rosé 2018, que está incrível. Paulo, Adriano e Nuno, uma frase para fechar, um argumento para conhecer a voz do Dão, ouvir a voz do Dão ou ver a voz do Dão. O meu argumento é muito simples. Eu nesta experiência conheci pessoas fantásticas, conheci lugares extraordinários e acho que este livro e o nosso objetivo neste livro é mostrarmos a realidade do vinho de Dão e mostrarmos estas gentes. O meu maior orgulho neste livro é eu poder dar a conhecer estas pessoas e poder levar a quem vê este livro, levar as pessoas a estes lugares. Obrigado, Nuno. Adriano? Eu acho que, essencialmente, a Voz do Dão foi bem engarrafado, é um excelente É produto um excelente vinho. e sabe, eu não sou apreciador de vinho, mas sabe a liberdade, que é muito importante. Obrigado, Adriano. Paulo? E para mim, enquanto peça, enquanto objeto, isto é um livro que deve ser sentido e tem todos os ingredientes para que as pessoas o possam sentir verdadeiramente. Parabéns, Paulo, Adriano, Nuno. Esta é a obra mais importante de fotografia dos últimos 20 anos, mas é também a obra de fotografia do Dão mais importante dos próximos 20 anos. E, portanto, mantenha-se atento, ele está quase a chegar às livrarias em Portugal. Será distribuído pela FNAC e, portanto, mantenham-se atentos e sigam-nos nestes encontros literários Tinto no Branco, que combinam esta poderosa associação, vinhos e literatura, os prazeres do vinho, os prazeres da leitura. Obrigado, continuem a seguir-nos. Essa da liberdade.